Gente do céu! Eu não entendi o que tá acontecendo, você entendeu? Já pode mudar o nome para Novelão da Aya se continuar desse jeito. Apesar de Household trazer alguns elementos interessantes, como um novo espaço, a gente vai conhecer como que tá o Washington agora, a questão do silêncio, apresentar o novo comandante, alto comandante e a esposa Winslow. É um episódio que enxergamos muitos defeitos, partes da história não se conectam da história desse episódio aos outros episódios. Tem algumas reviravoltas que são bem novelescas. E bem convenientes também, só pra trama andar, isso é algo que não tinha em Handmaid's Tale. E nós queremos saber qual a opinião de vocês. Vocês também acharam estranho o episódio ou curtiram? Comenta aqui, deixa a percepção de vocês aqui pra gente conversar nos comentários. E eu quero agradecer também que tá muito legal nossos vídeos de Handmaid's Tale. Tá rolando muita conversa nos comentários, os 5 vídeos que a gente fez aqui já tá muito bacana. O Lawrence, mais uma vez, está apagadíssimo nesse episódio. Ele só serve para enviar a June lá para Washington. E aí a gente trava contato de cara com a modificação já na estação central. A antiga Union Station, que era essa estação da União, se transformou em National Station. E aí a tia Lídia já dá uma tiradinha. A antiga tinha sido construída por um herege. Daniel Burnham era um arquiteto que planejou a estação e ele fazia parte de uma denominação conhecida como Nova Igreja. Então era como se fosse uma parte, uma célula que se soltou da igreja protestante. E o arquiteto parceiro dele era Mormon. Então talvez por isso que ela já quis dar essa jogada de que eles eram hereges. Também tem a questão de apagamento da história, né? Eles estão construindo um novo país. Os Estados Unidos da América, de certa forma, está sendo apagado. Gilead precisa se impor. Um dos seus modos de se impor, principalmente no regime totalitarista, é fazer um apagamento da história e reescrever essa história. Então, tudo que veio antes é uma bosta. A estação de trem antiga é horrível. Vamos reconstruir e vamos mudar o nome. A nova estação tem um visual todo modernoso, né? Cheio de vidros. E aí tem também muitos daquelas... como chama? Não sei. Aquelas faixas do partido gileadiano. Estandartes. Aqueles estandartes, assim, que dá uma impressão muito nazista, muito 1984. Segue bem essa identidade visual, né? E aí tem duas coisas meio impressionantes já, logo de cara, quando chega, assim. Na verdade, são 3 coisas impressionantes. A primeira é o obelisco de Washington, o monumento de Washington, que foi transformado em uma cruz e a June já vê logo de cara, de dentro do trem. O obelisco é um trem muito louco, né? Sim, que ele é um monumento padrão no mundo inteiro. Mas ele é desse tamanho. Mas o de Washington, ele tem uma grande curiosidade, que ele era um dos maiores monumentos já erguidos pelo homem na época que ele foi erguido, 1800 e lá vai bolinha. Foi no finalzinho ali do século XIX. E aí eles transformam na cruz. E aí aquele espelho d'água que tem em Washington, no parque, né? Onde está todo aquele complexo de memoriais e tudo mais, já reflete aquele obelisco gigantesco em formato de cruz agora. É bastante imponente. Pra gente é uma figura muito forte, né? Não sei quem mora lá se achou muito da hora isso. Pra quem convive nesse espaço, então entende mais da história, e quem é dos Estados Unidos também deve ter ficado bem impressionado com isso, né? Imagina pegar o nosso Cristo Redentor e colocar um chifrinho nele. É tipo uma profanação de um símbolo nacional, né? E aí lá também na estação, as escadas rolantes são divididas entre homens e mulheres, né? Tipo, oi, que coisa mais... E aí já começa a falta de sutileza desse episódio que vai até o fim, né? A gente já viu que os homens e as mulheres vivem segregados, né? Eles têm espaços diferentes de convivência. Acho que podia a trama ir um pouquinho mais pra frente. Isso me irritou um pouco. Eu achei que isso é uma maneira de mostrar como ainda pode ser pior, sabe? Ainda a mesma questão das mulheres com a boca tampada. Eu acho que é isso a intenção. Realmente não é muito sutil, mas... As mulheres silenciadas é algo legal. É um outro sistema que tem em Washington de silenciamento das aias. Ali, beleza, você tem um fato novo na trama, mas a escada e depois elas esperando ajoelhadas também chegar o comandante, coisas que a gente já viu acontecer. E assim, podia caminhar mais pra frente, mais rápido. Esse episódio, pra mim, já começa os problemas daí. Isso é logo no comecinho do episódio. Eu não achei que essas duas questões sejam redundantes, porque eu vejo ali colocada a divisão de gênero, mais uma vez, mas é uma coisa que pra mim também é incansável de falar. E a objetificação das aias, né, das mulheres.
de ter que colocá-los num círculo e esperar alguém buscar como se fosse uma mala, como se fosse um objeto mesmo. Outro aspecto positivo desse episódio foi a retratação do Memorial Lincoln, que é também um dos lugares mais visitados lá em Washington. É um ponto turístico e a homenagem ao Abraham Lincoln, que foi o 16º, se não me engano, presidente americano. Foi um cara que estava numa situação muito complicada nos Estados Unidos, quando ele estava no poder, que foi a Guerra da Secessão. Então ele liderou o Norte, ele foi eleito pelo Norte, aí o Sul se rebelou, criou os Estados Confederados, e aí tem a história da secessão, né? O Sul escravagista, o Norte anti-escravidão, e o Lincoln foi o grande líder dos Estados do Norte. O Lincoln é um grande símbolo de liberdade, mais uma vez. Para o americano isso é muito caro, né? Tanto que tem a famosa primeira emenda da Constituição sobre a liberdade de expressão e tudo mais. Essa questão da escravidão também. Então, isso é muito caro a eles. E aí, quando ele chega no Memorial Lincoln em Handmaid's Tale, ele tá cortado pela metade. Tá sem cabeça. Ele tá destruído, tá tipo... É uma estátua muito imponente. Gigantesca que fica na porta quando a pessoa entra, ele tá tipo observando. Ela relembra, e foi construído para isso, ela lembra um pouco aqueles templos gregos, então o Lincoln tá quase como um deus ali mesmo. E ver ele pela metade, ele cortado, e principalmente porque é a cabeça dele que tá cortada, é uma lembrança bastante ameaçadora do sistema gileadiano. É eles dizendo praticamente quem é que manda aqui, né? Cortar a cabeça dele é tipo assim, cortei essas ideias, meu irmão. E deixar lá é exatamente isso, uma lembrança. Porque eles poderiam pegar aquela estátua, simplesmente tirar de lá. Mas não, vamos deixar aqui para demonstrar o nosso poder, né? Para ser opressivo mesmo. Tem uma frase junto com a estátua que é muito bonita. Fala sobre a liberdade e que eles cortaram junto ali. Não tá mais lá não. Que é assim: neste templo, como nos corações do povo, para quem salvou a União, a memória de Abraham Lincoln é conservada para sempre. Acho que não. E esse memorial também é muito importante porque foi lá que a marcha sobre Washington, que foi feita pelo Martin Luther King Jr., e ele reuniu mais de 250 mil pessoas naquele espaço para ouvi-lo falar sobre liberdade, contra o racismo. E é naquele local que ele faz aquele discurso I have a dream, maravilhoso, né? Ficou um símbolo aquele local. E aí ter ali aquelas aias enfileiradinhas, escravizadas, né, é muito contrastante com toda a história do lugar, do ambiente. Aquele complexo é todo feito para exaltar e relembrar a importância da liberdade. Então todas essas ações são justamente para agora entender o oposto, que pouco importa, o que importa é Gilead. Tem alguns acontecimentos que não são nada sutis, que são praticamente esfregados na cara ali dos personagens e que eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Como, por exemplo, quando o Nick aparece a primeira vez e tá os Waterford com a June e algumas Ais gravando o vídeo. E o Nick chega e fica do lado da June pegando na mão dela, assim, tipo, na cara de todo mundo, tá todo mundo vendo, sabe? Cadê a sutileza? Ou quando os diplomatas suíços pedem pra conversar com a June e a Serena vem, senta do lado dela e fala: não faça nada idiota. The Handmaid's Tale nunca teve isso, nunca teve essa exposição dos acontecimentos meio perigosos, né? Ali resolvia com expressão corporal, com expressão com uma facial, olhada, né? Uma olhada que ela troca com a June, aí ela senta e fala explicitamente pra June não fazer cagada. Tipo, sério? Jura que você vai falar isso pra Aya, que vocês estão com medo dela dedar todo o sistema? Um outro momento é quando a June é deixada com a diplomata também, uma dessas intermediadoras do conflito, sozinha na casa do comandante em que ela está como convidada. Não sei bem se ela foi convidada, né? Porque ela é obrigada a ir. Tem um outro momento do Nick também, que é quando a June descobre a suposta verdade sobre ele, quando a Serena diz: ele era um soldado de Gilead, ele ajudou a construir isso. Que pena que ele não te contou, né? Apesar do tempo que vocês passaram juntos, tipo, mais um diálogo expositivo completamente dispensável. E aí corta pra uma cena do Nick caminhando no meio de um trem militar e, tipo, a galera batendo continência pra ele. Eu falei assim, nossa, meu Deus. Caraca, tipo, muito Bolsonaro. Parece o Bolsonaro pagando flexão com os brother dele do exército. É muito ridículo, é muito dispensável. Já deu pra entender, o Nick era um soldado, foi importante, né? Pipipi, pô. Não precisa mostrar o que você tá falando. No vídeo passado nós comentamos o final do 5º episódio e que a gente achava que aquilo era totalmente uma encenação ou uma obrigação da família Waterford fazer aquela cena para gravar e mostrar para o mundo um pedido de socorro.
E a gente ainda continua achando totalmente sem sentido pela trajetória da Serena, por ter queimado a casa, por ter deixado a criança ir embora, tá querendo ela de volta. Não encaixa, não faz sentido isso. Ela diz que mudou tudo quando ela pegou a neném no Canadá, mas ela já tinha pegado a neném em Gilead mesmo. Qual foi o sentido dela? Qual foi o estalo que deu nela? Assim, então, se ela tá se sentindo mais mãe agora, ela se sentia menos mãe antes, que raio de transformação é essa? E aí a gente é quase que um reset na série, né? A Serena é vilã. A Serena tá boazinha. Agora a Serena tá vilã de novo. Agora a Serena tá boazinha. Parece que tá começando a enrolar, não tem muito mais pra onde ir. Vamos dar essa reviravolta pra depois a gente fazer um outro plot twist e encaminhar isso pra um final bom? Não tá mais encaixando mesmo. É porque a Serena vem de um desenvolvimento desde a segunda temporada, com tudo que ela sofreu, com ter arrancado o dedo e com toda a consciência que ela foi desenvolvendo, né? E aí, do nada, ela chegar e voltar pro zero é muito inverter totalmente a lógica do que está acontecendo. Logo no começo do episódio, a gente já tem um reforço dessa ideia de que tudo que a Serena queria era ser mãe. A gente comentou muito sobre isso no nosso podcast, o Casa da Marta. Fizemos essa semana sobre maternidade e falamos muito sobre essa vontade da Serena e por que significa tanto para ela ter um filho, né? Nesse episódio tem um pequeno desenvolvimento disso porque tem a nova esposa apresentada, a esposa Winslow, que tem muitos filhos, né? Tem 5 crianças dentro de casa. 6? Ah, que tem um bebezinho, né? Só que tem uma cena nesse episódio ali na casa dos Winslow que pra mim significa que não é tudo pra Serena ter um filho. Quando a esposa Winslow elogia o livro da Serena, fala: eu li seu livro e me salvou e tal, e ela se sente orgulhosa, ela se sente feliz, né? Realizada naquele momento. Apesar do livro dela ser as bases para aquele sistema. Apesar de ser a Woman's Place, o nome do livro. Seeing her changed everything for me. Eu não sei vocês, mas eu percebi o comandante Winslow dando em cima do Fred. Quando eles estão jogando sinuca, começa tudo a cena como de costume em Gilead. E aí o comandante começa a fazer alguns carinhos no Fred. É bem sutil, assim. Mas deu esse estalo. Até pela reação do próprio Fred. O Fred acha um pouco estranho, né? E aí tem a questão da masculinidade, né? Não é muito comum ver homens trocando carinhos e aí ver aquilo acontecer já dá essa noção, e é até meio homofóbica mesmo, tipo, só pode ser gay. Um homem fazendo um carinho no outro só pode ser gay. Mulher fazendo carinho, não tá normal, né? Acontece. Mas naquele caso específico eu acho que há algo muito interessante ali, porque pode haver mais um elemento da hipocrisia de Gilead sobre os traidores de gênero, né? Os homossexuais, os bissexuais, enfim, todos os não heterossexuais, encabeçado pelo comandante Winslow, ele nessa fachada de família perfeita gileadiana dele. E aí tem outra coisa, ele já fala em uma suposta promoção pro Fred, sendo que o Fred vem de uma queda na carreira por causa do sequestro, casa queimada, ele não tá muito em alta lá em Gilead, não. A aia dele não era das melhores, né? Sempre causa problemas. E aí vem a questão dele também não ser castigado, né? Ele nunca é castigado. Em Washington a gente é apresentado um uniforme novo das aias, não que isso seja uma coisa boa, muito pelo contrário, porque é um uniforme que vai até aqui, assim, né? Aquele uniforme tampando a boca, e ele é pregado super justinho nas costas, né? Então é pra calar, pra que elas não falem mesmo. Além disso, a gente tem contato com algumas aias que estão com a boca não é nem costurada, né? Eles pregam uns anéis de metal para que elas não falem, então elas não vão questionar, elas não vão, né? Se comunicar, não vai dar para fazer rede de revolução. E é bem pesado, é bem chocante, assim, a cena é bastante tocante. No começo, quando eu vi o uniforme novo, eu achei que era tipo um voto de silêncio ou que elas seriam proibidas de conversar, mas não imaginava que teria esse elemento que é tipo a boca costurada, né? Aí, novamente, a gente volta naquele simbolismo que a gente estava comentando no começo do vídeo sobre aquele espaço em que eles vão fazer o vídeo final para mostrar para o mundo como Gilead é legal e tal, né? Para eles terem dó de Gilead. Aquele espaço que é para celebrar a liberdade, onde Martin Luther King fez o seu discurso, onde tem um memorial do Abraham Lincoln, o obelisco ao Washington,
o monumento ao Washington, enfim, todas essas exaltações da importância de ser livre, tem as aias reafirmando o poder gileadiano de acabar com qualquer liberdade, começando pela mais essencial, que é a liberdade de falar, a liberdade de se expressar. O momento que a June vai adequar o uniforme dela às aias de Washington é muito emocionante também, que tem uma conversa entre a Tia Lídia e a June muito tocante, né? E as duas ficam muito emocionadas. Um parêntese, põe um parêntese aqui, eu não entendi o que a Tia Lídia foi fazer lá, eu acho que foi só ter essa conversa, porque ela não foi muito necessária. Ah, é que tinha muitas... Não, ela é tipo a líder das aias de Boston, né? Aias, né? Então... levaram aias de... Ela tava protegendo. Foi tipo aqueles encontros que tem de igreja, né? Grandão, assim. Reúne um monte de galera pra celebrar a Cristo e tal, mas agora é pra celebrar a tortura e abusos sexuais contra mulheres, né? Basicamente é isso. E a June pergunta pra Tia Lídia, você quer que todas sejam silenciadas? E ela responde que não. Tipo, você não quer, mas você tá contribuindo, né? Pra esse sistema. E a própria Tia Lídia fecha a máscarazinha da June. Não dá nem pra vestir sozinha aqui, é troço, né? É um simbolismo bem forte, né? Também. Do silenciamento das mulheres que não podem falar. E eu acho que, mesmo longe da ficção, muitos homens gostariam de fazer isso. Do you want us all to be silenced? Curiosamente, apesar desse silenciamento, é um dos poucos momentos em que a June tem voz para falar. Está conversando com pessoas que pareciam que iam fazer algo a favor, que iam ajudar, né, a Suíça. Os diplomatas suíços estão ali intermediando as relações entre Gilead e o Canadá. Eu não entendi porque que ela não usou aquele momento para... Qual foi a justificativa do roteiro de não fazer ela contar mais coisas. Eu acho que eles querem informações mais de dentro do comando mesmo, entre os comandantes, informações de guerra. Ok, o que eu tô falando é, por que ela não contou nada? Porque praticamente... dessas coisas ela não sabe, assim. Não, mas ela não contou nada. Tipo assim, eu tô escravizada, a gente aqui é escravizado, todo mês a gente é estuprada, os caras cortam nosso pé, queimam a nossa mão, tipo... Pra que eles querem ouvir a palavra dela, então? Se vai descartar, enfim. Parece uma escolha bem ruim. E aí, se depender de alguém igual ela escolheu o Nick pra trair o sistema... É meio complicado, né? Você tá dependendo do cara que também, se descobrir, ele vai morrer na próxima pisada, quando ele sair daquele lugar neutro ali, enfim. Pra mim foi mais um dos probleminhas aí desse episódio. I am the child's mother, and I want Nicole to stay in Canada. What do you need from me in order to keep her there? Pra mim, além da Serena ter mudado totalmente o que ela vinha fazendo, mudou até de personalidade. Um dos maiores problemas desses dois episódios é considerarem que o mundo vai reagir muito bem a esses vídeos que eles estão gravando. Qual o sentido disso? Se você colocar várias mulheres escravas vestidas iguais em fileira para fazer uma propaganda de que seu país é joia, é ótimo, quem vai comprar essa ideia? Quem vai querer oferecer socorro para um país teocrático, extremista, fanático? A gente não sabe exatamente qual a posição de muitos países. A gente só conheceu o México e o Canadá até o momento, né, que tem alguma relação com Gilead. Mas eu imagino que, principalmente por ser algo recente, né, não foi um grande espaço de tempo que deu de um país, de um governo que deu um golpe em um país com violência, com guerra, e tá tudo bagunçado dentro do país, que era os Estados Unidos, virou Gilead, e aí solta umas imagens das mulheres claramente forçadas a fazer e subjugadas. O pior é isso, né? Não é nem uma imagem bonita. Por exemplo, o vídeo do 5º episódio, ele tem uma estética, eu até falei isso, muito tosca, ela é meio ridícula. Tipo assim, os dois super sisudos sentados na cadeira, no sofazinho, a Aya do lado atrás, tipo, com a cabeça pra baixo, assim, e eles falando, nossa filhinha, devolve ela pra gente. Não tem nenhuma coisa calorosa, assim, né? Tipo, um momento de carinho entre o casal mostrando que tá sofrendo, tipo, nossa, olha aqui o bercinho da nossa neném, está vazio, não tem nada disso. Aí chega nesse agora, é aquela estética nazista que eu acho até que, pra mim, por conta do desenrolar desse episódio,
não teve impacto nenhum, foi só a gastação mesmo, aquela estética nazista, as pessoas enfileiradas, o líder, né, alto, os contre-plongé e os planos super desenhadinhos para mostrar o empoderamento do líder. Ficou gasto, e aí quem que vai comprar essa ideia mesmo, né? Como você falou, quem que vai se solidarizar com a imagem de um monte de mulher ajoelhada, com a boca tampada, ouvindo um maluco rezar? Talvez aí seja a grande sacada. Talvez realmente ninguém vai comprar essa ideia. Eles vão falar, cara, não vai rolar. Hear our prayer. Então é isso. Semana que vem a gente vai voltar para elogiar, porque eu tenho fé no Bruce Miller. Já tá gravado o episódio. Já tá pronto. Mas a gente pode rezar também para as coisas que estão prontas, não pode não? Pode. Não faz muito sentido mesmo. É. Essas foram as nossas impressões. Infelizmente, pra mim, o episódio foi decepcionante. Foi o pior episódio da série até hoje, assim, de todas as temporadas. Corrido, atropelado, algumas decisões muito mal justificadas, enfim. Eu espero também que tenha sido um deslize nesse negócio de apresentar Washington, de ver outra perspectiva. Cometeram um deslizezinho no meio da temporada e aí agora talvez volte ao normal. Não sei se precisa falar isso, mas é a nossa opinião de acordo com o nosso repertório, sim, né? Eu até olhei no IMDb e o episódio não estava mal avaliado. O Mary e Martha tava com uma avaliação pior, então às vezes as pessoas tiveram outras percepções diferentes das nossas, né? Então deixa aqui no comentário. Se você chegou aqui agora, nós estamos analisando cada episódio da temporada e se você já está acompanhando, deixa seu like, se você está gostando dos nossos vídeos, compartilhe também e se você não é inscrito, se inscreva no canal. E principalmente sobre esse episódio, comenta aí, porque esses assim. episódios que geram essas reações são sempre melhores, né? É bom ouvir várias perspectivas. A gente não tá aqui pra dizer que o episódio é ruim ou é bom. É só a nossa impressão sobre um episódio específico. Então, a gente não é dono da verdade. Vamos conversar. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. E blessed be the fruit.